Bom dia, meus queridos e minhas queridas alunas e alunos. Estamos aí iniciando hoje o quarto bimestre, né? Quarto módulo. Estamos na reta final, gente. Estamos na reta final. Tá terminando, tá? É muito bom saber que vocês estão assimilando todo o conteúdo com muita facilidade, né? Assim, com essas aulas virtuais, né? Com essas aulas remotas, né? Tá tudo dando certo até aqui e com certeza tudo vai dar certo até o final, tá? Nós vamos chegar lá, tá ok? Bom, então, hoje nós vamos ver o quê? As formas circulares, tá? Quarto módulo. Ok, gente? Então, estamos iniciando aí o quarto módulo, tá? Nós vamos ver hoje, olha, circunferência, tá? Círculo, né? Todo o conteúdo está sendo dividido aqui em tópicos, tá? Vou explicar cada tópico para vocês. Elementos de uma circunferência, nós temos aí o centro, o raio, a corda, o diâmetro, o comprimento da circunferência, né? Nós vamos ver aí a fórmula utilizada para calcular o comprimento de uma circunferência, tá bom, gente? Então, a aula de hoje vai ser o quê? Vai ser essas formas geométricas circulares, tá bom? Então, vamos lá para a definição de uma circunferência. O que vem a ser uma circunferência, né? Uma circunferência nada mais é que uma linha fechada, né? É o contorno, veja bem aqui, é uma linha fechada, é o contorno que nós chamamos de quê? De circunferência em um plano, né? Diante de um plano, na qual todos os pontos estão a uma mesma distância de um determinado ponto chamado de quê? De centro. Então, o que vem a ser isso? Esse ponto aqui, olha, nós vamos chamar de centro, né? Então, o ponto fixo, para que possamos construir uma circunferência, né? Um contorno, né? O que a gente vai fazer? A gente vai construir primeiramente um ponto, né? E construir o quê? Uma distância, né? Um segmento de reta até um outro ponto fixo, tá ok? Ó, até um outro ponto fixo. E aí, com essa medida aqui, que nós chamamos de quê? De raio da circunferência, nós podemos o quê? Construir com um compasso, que é um instrumento utilizado para poder construir esse contorno, a circunferência, onde a ponta seca do compasso, ela vai estar, olha, no centro, que é o quê? O ponto fixo, tá? E aí eu vou medir uma certa distância, tá? Até um outro ponto qualquer da circunferência e vou poder aí o quê? Criar esse contorno. Esse contorno, essa linha fechada, que nós chamamos de circunferência. Vamos citar um exemplo aí, olha, no nosso cotidiano, na nossa vida, né? Podemos citar aí, sabe o quê? A roda de uma bicicleta, né? Ela tem um formato de uma circunferência, né? Que tem aquele contorno, né? E aqueles segmentozinhos, aqueles ferrinhos, né? Da roda da bicicleta, nós chamamos de quê? Nós chamamos de raio, onde tem um centro no meio dele, né? Não tem um centro no meio dele, e do meio, né? Que é o ponto fixo, não vai partindo aí, olha o que vai acontecendo, olha, vai partindo o quê? Os raios, né? Nessa roda, então, cada segmento desse aqui, olha, no segmento de reta, né? O que é o segmento de reta? É quando tem um início, né? E tem um outro ponto, olha, é a distância, tem um fim. Então, esses segmentos, essas distâncias, nós vamos chamar de quê? Nós vamos chamar de raio da circunferência. Então, esse daí é um exemplo, tá? De circunferência, né? Que podemos determinar aí, tá? Um contorno, né? Uma linha fechada em um plano na qual todos os pontos estão à mesma distância, olha. Tá vendo aqui, olha, a mesma distância de quê? De um determinado ponto fixo, né? Que nós chamamos de quê? De centro, tá ok? Então, nós temos aí o raio, tá ok? O raio é que vai desenvolver, olha, o meu contorno, a circunferência. Então, a circunferência é esse contorno, tá ok? Bem, círculo, o que vem a ser o círculo? Gente, tem uma grande diferença aí, né, da circunferência para o círculo. O círculo é o quê? O círculo é uma figura geométrica plana composta por circunferência, composta pela circunferência
e mais o quê? E por todos os pontos que estão no seu interior. O que vem a ser isso, professora? Bom, o que é isso? Todos os pontos que estão no seu interior aqui, olha, eu vou formar o quê? Um círculo. Então, é um conjunto desse contorno, né? Que ele é, olha, construído por pontos, né? Num plano, esse contorno, apenas por pontos, né? E todo esse interior, né? Vou formar o quê? Eu vou formar o círculo. Quando vai ter, olha, um pontinho do lado do outro, aí eu vou determinar, quando ele forma todo um plano, tá? Eu vou determinar o quê? Eu vou determinar o círculo. É um conjunto de todos os pontos no seu interior, tá ok, gente? Então, essa aí que é a definição de quê? De círculo. Essa aqui é a diferença, né? A circunferência é apenas o contorno, né? É a linha fechada. E o círculo são todos os pontos que estão no seu interior. Eu vou formar o quê? O círculo, tá ok? Bom, continuando aí então, olha, próximo tópico. Então, circunferência nós já definimos, círculo nós já definimos. Vamos ver agora o quê? Os elementos de uma circunferência. Bom, quais são os elementos aí de uma circunferência, galerinha? Vamos lá, olha. Nós temos o centro. Vamos ver o que é o centro? O centro nada mais é, ó, que já foi falado, né? É o quê? É o centro, é esse ponto fixo, tá? Então, definindo aí, o centro é um ponto fixo que fica à mesma distância de todos os pontos da circunferência, né? É esse ponto fixo que fica à mesma distância, veja bem, ó, de todos os pontos da circunferência que contorna ela, né? Que contorna essa circunferência. Então, o centro é aquele pontinho que está lá no meio, tá? Por isso ele é chamado de centro, tá ok? E o que vem a ser o raio, né? O raio nada mais é que o quê? Que um segmento de reta que liga o centro da circunferência a qualquer um de seus pontos, tá? Então, raio, veja bem, o raio é esse segmento aqui, ó. Por que nós chamamos de segmento, ó? Que é o quê? Um segmento de reta, ó, um ponto que tem um início e tem um fim, ele é um segmento, ó. Ele vai ligar a qualquer ponto da minha circunferência, olha, que vem do centro a qualquer ponto da circunferência, veja bem aqui, ó, eu vou chamar de raio. Qualquer ponto, gente, que liga, ó, no seu contorno, poderia ser um ponto aqui, ó, eu iria ligar aqui, poderia ser um ponto aqui, né, porque aqui, olha, tem o quê? Tem uma infinidade de pontos, né, tem uma infinidade de pontos. Então, olha, qualquer ponto que liga ao centro, eu vou construir o quê? Um segmento de reta. Esse segmento de reta vai me denominar o quê? De raio da circunferência, tá? Então, vamos lá, ó. Corda, próximo elemento aí da circunferência, né? Eu tenho o quê? Eu tenho a corda. A corda nada mais é que o quê? Um segmento, também um segmento de reta, né? Que liga dois pontos quaisquer da circunferência. O que vai acontecer com a corda? A corda ela não vai passar pelo centro, né? Ela só vai ligar os pontos do contorno dessa circunferência. Veja bem, olha, o que é a corda? A corda, olha, ela vai ligar de um ponto a um outro ponto qualquer da circunferência, ó. Isso aqui eu vou chamar de quê? De corda. Olha lá, viu só? Um ponto a um outro ponto qualquer da circunferência sem passar pelo centro, tá? Isso que eu vou chamar de corda. Eu poderia ligar um ponto, uma corda aqui, olha. Veja bem, ó. Olha lá, uma corda, né? Eu poderia ligar uma corda daqui de cima, ó, até aqui, por exemplo, ó. Eu tenho aqui uma outra corda que liga de um ponto a um outro ponto da circunferência, tá? Então, isso que é o quê? A corda, tá bom? Esse elemento nós chamamos de corda. Agora, o diâmetro. Vamos lá, gente. O que é o diâmetro? O diâmetro, ele é muito importante numa circunferência, tá? O diâmetro nada mais é que qualquer corda também nós podemos chamar de uma corda, tá? Que, sendo que a diferença é que ela vai passar pelo centro, né? Da circunferência sempre. Então, o que é o diâmetro? O diâmetro é de um ponto qualquer da circunferência até um outro ponto, né? Da circunferência, sendo que passa o quê? Pelo centro, tá? Isso daqui nós vamos chamar de diâmetro, tá ok? Diâmetro,
veja bem, olha aqui o que é o diâmetro, ó. Vai passar de um ponto até um outro ponto, passando pelo ponto fixo. Isso nós vamos chamar de diâmetro da circunferência. Então, quais são aí os elementos? Nós temos o centro, o raio, a corda e o diâmetro. O raio é quando ele parte de um ponto fixo até um ponto qualquer da circunferência, tá? O diâmetro já é o quê? Já é o dobro do raio. Vocês conseguem entender que o diâmetro é o dobro do raio, né? Porque o diâmetro é um raio com mais um outro raio. Veja bem aqui, ó. Eu tenho um raio do ponto fixo até aqui, né? Com mais um outro raio que vai de um ponto fixo até o outro. Então, eu tenho o quê? O dobro do raio. Então, raio, né? Aqui eu também tenho um raio. Com outro raio, eu vou obter o quê? Eu vou obter um diâmetro. Tá ok, gente? Então, nós vimos aí os elementos, né? O comprimento agora. Mais um tópico aí, nós temos o quê? O comprimento da circunferência, tá? O que vem a ser o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência é o quê? É razão, né? O que vai ser? Uma razão. Uma razão o quê? Uma divisão, tá, gente? Então, para vocês entenderem aí, olha, veja bem aí, ó. O π, vocês já ouviram falar naquela palavrinha? O π, né? O π, olha, comprimento da circunferência, ó. O π, né? É aquele número, né? Que equivale aproximadamente a 3,14, tá? Ele tem uma aproximação aí de 3,14. Então, a razão entre o comprimento, o que é o π? Né? A razão entre o comprimento da circunferência e a medida do seu diâmetro, tá, gente? Eu vou sempre determinar um valor aproximado de 3,14, tá ok? Então, olha, resulta o quê? No número π, tá? Olha ele aqui, ó. Lê-se o quê? Π, olha aqui, ó, né? P e o izinho aqui. Então, nós vamos obter ele aqui na fórmula, ó, o que eu acabei de falar. Π, que é igual ao comprimento dividido pelo diâmetro, tá? Então, vai ser o quê? O π é o comprimento, por exemplo, eu tenho uma circunferência, né? Essa minha circunferência aqui, tá? O comprimento dela, né? Tem lá uma medida lá, o comprimento dela mede 18 centímetros, por exemplo, né? Dividido pela medida do diâmetro, eu vou obter sempre um valor de π, uma aproximação de π, tá? Que é 3,14, tá? Então, isso que é o π, né? É o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. E esse diâmetro, o que vai acontecer aqui? Agora, para eu poder encontrar o comprimento dessa circunferência, né? Basta eu fazer o quê, gente? Se eu quero determinar o comprimento, basta eu pegar esse diâmetro, olha, e passar para o outro lado da igualdade, o quê? Multiplicando. Por que eu vou passar para o outro lado multiplicando? Porque aqui ele está dividindo, né? E a operação inversa da divisão é o quê? É a multiplicação. Então, esse diâmetro ele vai passar para cá multiplicando, tá? Então, vai ser, ó, diâmetro vezes π igual ao comprimento, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o comprimento, tá? Agora eu vou colocar, ó, na ordem certinha aqui, ó, ficar a mesma coisa, ó, comprimento que é igual ao diâmetro vezes o π. O diâmetro dentro da fórmula, tá? A gente não usa aqui o diâmetro, porque o diâmetro é o mesmo que o quê? 2 vezes o raio. Lembra que eu falei que o diâmetro é o dobro, né? O raio aí, 2 vezes o raio vai ser o quê? É o diâmetro, né? É o dobro, tá? Então, o que vai acontecer aqui? O diâmetro tem 2 vezes o raio, vou repetir o π aqui, tá? Então, essa fórmula aqui, ela é representada também dessa forma aqui, tá? Porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, aí no livro, na fórmula, vocês vão encontrar muito essa fórmula aqui, que é a mesma, tá bom? Então, o comprimento que é igual a 2 vezes o raio vezes o π, tá? Determinando aí, olha, o que vai acontecer aqui? Uma observação é muito importante, ó, o diâmetro da circunferência é igual ao dobro da medida do raio. Isso é muito importante vocês entenderem, tá? Vocês têm que entender isso, tem que saber de cor e salteado. É muito importante, ó. Vamos lá, novamente, ó. O diâmetro da circunferência é igual, ó, aqui, ao dobro da medida do seu raio, tá? Então, não podemos esquecer, tá?
Então, obtendo a fórmula, né? A fórmula do quê? Do comprimento da circunferência, tá? Eu tenho que 2 vezes o raio, que é o quê? O diâmetro, né? Vezes o π, tá? O π, ele sempre vai existir aqui, tá bom? E vocês sabem que o π, ele mede o quê? Aproximadamente 3,14. Então, o comprimento da circunferência, que é igual a... Então, eu tenho aqui, olha, uma circunferência em que o seu raio, ele mede... Um exemplo aí, o seu raio mede 3 centímetros. Olha aqui, ó. Eu tenho um raio medindo 3 centímetros. Então, quanto que vai ser o comprimento da circunferência com o raio medindo aí 3 centímetros, né? Então, vamos lá determinar lá então, através da fórmula, tá? Então, eu tenho o comprimento da circunferência, que é o quê? 2 vezes o raio vezes o π, né? Que é a fórmula da circunferência. Eu quero descobrir, gente, ó, esse contorno aqui, olha, o comprimento da minha circunferência. Então, é 2 vezes o 3, que é o raio, ó, substituindo aqui no lugar do raio, eu vou colocar o 3, vezes 3,14, que é o quê? Que é a medida do π. 6 vezes 3,14, que é igual a 18,84 centímetros. Logo, quando o meu raio da circunferência mede 3 centímetros, o comprimento dessa circunferência vai medir o quê? 18,84 centímetros. Tá ok, gente? Então, nós vamos ver até aí na aula de hoje, tá? Esse conteúdo aí, olha, circunferência, círculo, elementos de uma circunferência e o comprimento da circunferência. Vocês só vão utilizar a fórmula para calcular aí nos exercícios, tá ok, galerinha? Eu quero pedir uma coisa para vocês, gente, muito importante, tá? Estamos iniciando hoje o 4º trimestre, estamos voltando aí de uma mini férias, né? Que foi maravilhoso, espero que vocês também tenham aproveitado bastante, tá? Mas eu quero pedir a vocês carinhosamente que na aula do Google Meet todos liguem a câmerazinha, que eu quero ver a carinha de vocês, que a tia aqui tá com muita saudade de vocês, tá? Então quero ver o rostinho lindo de cada um, tá ok, gente? Não é só que eu vou ficar com a câmera ligada, não. Vocês também vão ficar, tá bom? Para que a gente possa interagir melhor, tá? E fazer aí esse exercício juntos. Belezinha, galerinha? Então, ó, um forte beijo e até aí o Google Meet.